Bom dia, irmãos. Todos são muito bem-vindos à nossa escola bíblica gravada e nós desejamos que esse tempo, que não é um tempo longo, é um tempo curto, que nós podemos separar em família para nós nos edificarmos. Precisamos aprender a fazer isso para o bem da nossa família, para o bem das nossas vidas. Nós estamos no mês de maio e queremos investir ou continuar investindo na vida das nossas famílias. E aproveitando esse tempo do isolamento, hoje o nosso assunto será sobre o avivamento da família. É uma pequena reflexão que nós trazemos para poder edificar você ao lado dos seus. Mas antes, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos aceite em sua presença? Senhor, que esse tempo de escola bíblica, ainda que neste formato e de uma forma tão objetiva, traga vida para as nossas famílias. Falar hoje sobre avivamento é muito importante. Então, Senhor, que a graça do Senhor venha sobre todos nós e que todos nós consigamos oferecer para Ti, ó Deus, o melhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 cânticos. O primeiro deles diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Tem um outro cântico que fala sobre as promessas de Deus que nós devemos tomar posse. E essa música fala assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos lutar pelo bem das nossas famílias, podemos lutar pelo bem uns dos outros, pelo bem-estar, pela vida, sabendo que o mal já foi vencido e aqueles que têm Jesus conseguem trazer, atrair mais vida ainda para as suas casas. O estudo que segue vai nos ajudar a entendermos melhor sobre isso. Precisamos saber construir nossas ações.
Preste muita atenção no estudo e na reflexão que vamos ter agora. Que Deus os abençoe. Vamos ao nosso estudo então, né, irmãos? Vamos lá? O que eu vou dizer nesta manhã é forte porque bate de frente com a natureza de muitos que insistem em resistir e acatar as verdades absolutas de Deus para as nossas vidas. Nosso assunto hoje é o caminho para o avivamento da família. Nosso texto básico, Números 12, 1 a 16. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, rogo-te que não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Para entendermos a importância da descoberta deste caminho, o caminho para o avivamento da família, nós vamos analisar hoje a história da família de Moisés, quando esses estavam entre o Sinai e o deserto de Parã. Como vimos na leitura, como se não bastasse a queixa do povo contra Deus por causa das dificuldades no deserto, nós vemos agora a reclamação do povo por causa da saudade das carnes do Egito e contra o maná de Deus, como lemos no capítulo 11, 4 a 35.
Depois de tudo isso, levantam-se agora Miriam e Arão, irmãos de Moisés, os da própria família da casa dele, aqueles que deveriam estar do lado de Moisés naquela batalha, e se voltam então contra o seu servo, o servo do Senhor, Moisés. É impressionante, porque isto revela as fraquezas que com certeza existem no seio da família. Por este momento, nós vamos ver nesta história dois tipos de posturas antagônicas que podem produzir resultados diferentes numa família. Que posturas são essas? A primeira que eu quero destacar é as posturas, ou são as posturas que atraem morte. A morte, nesse caso, fica caracterizada pela ira de Deus, a sua desaprovação e também o seu afastamento, e a lepra que acometeu Miriam, a verdadeira instigadora da rebelião. Mas o que foi que gerou este mal? Algumas posturas loucas. Primeiro, falaram maldosamente contra o ente querido, falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado e havia se tornado agora sua esposa. Eles desaprovavam as ações de Moisés e discordavam das suas decisões. O que vemos nisto? Desrespeito à autoridade do líder no lar. Se tem uma coisa que nós devemos observar com muito cuidado nesse texto, é o quanto esse desrespeito à autoridade do líder tem seu peso. Veja o que disseram. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. A crença de Miriam e a crença de Arão é que Deus os usava também. Então, por que Moisés deveria estar à frente? Por que eles mesmos não assumiam a frente? E essas posturas loucas, elas atraem a morte. Nós vamos observar dentro da história que as posturas loucas não param por aí. Vemos nesse texto, no versículo 2, a prepotência e o orgulho como posturas que podem comprometer a vida de uma família. Observe novamente o versículo 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E diz o texto que o Senhor ouviu aquela fala deles. A postura de rejeitar a autoridade e ainda se encher de prepotência, isso pode gerar muitos prejuízos. Posturas loucas atraem morte. Posturas loucas atraem o mal para dentro da casa. O que nós vemos? A falta de temor. Se você observou na leitura, logo que chegamos no versículo 8, a parte C, nós vamos ler: boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Note que o erro do líder não autoriza os seus liderados a falarem mal dele. As loucuras presentes nos nossos comportamentos precisam ser tratadas e mudadas. Do contrário, a lepra, que é o pecado, que gera a morte, vai roubar a vida da família, vai apagá-la e vai comprometer a sua felicidade. Você e eu precisamos entender isso. É preciso entender que são nossas atitudes e decisões as principais responsáveis pelos rumos e consequências que damos para a nossa existência. As consequências boas e os bons resultados em nossa história
tem o peso de nossas saudáveis posturas. E nesse texto isso fica claro. Algumas das posturas sadias que devolveram a vida para Miriam e que devem estar em nós. Primeiro, o cultivo de um caráter manso. Observe, Moisés era homem manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão atrai benefícios, atrai vida para a vida da família, para a existência da família. O espírito irascível, a impaciência, só atrapalham. Mas como é que Moisés conseguiu viver uma vida mansa, ter esta qualidade? A diferença é que ele cultivava um espírito fiel. Moisés, ele era fiel a Deus. A Bíblia diz com muita clareza do seu compromisso com o Senhor, da sua aliança com Deus e a forma como ele procurou andar na presença do Senhor. O texto diz: mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Nós sabemos que a fidelidade ela está intimamente ligada com a mansidão. Precisamos buscar sermos fiéis ao nosso Senhor, para que desenvolvamos o equilíbrio em nossas emoções. Ainda falando dessas posturas que atraem vida, observamos que a mansidão de Moisés estava ligada ao diálogo que ele diariamente mantinha com o Senhor. Conversar com Deus faz diferença, faz a gente, ou leva a gente a desabafar e a equilibrarmos as nossas emoções, os nossos reclames. Veja o que diz o texto: boca a boca falo com ele, claramente, não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Moisés era um homem de oração. Você é uma pessoa de oração? A sua casa pode dizer que você está beneficiando ela porque você tem uma vida de oração? Note que além destas posturas, existem outras que a gente pode somar no texto. Primeiro, o cultivo do arrependimento. No versículo 11, nós vamos notar a importância que teve o arrependimento nesse contexto. É quando Arão reconhece o mal que ele e Miriam cometeram. Veja o texto. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, rogo-te que não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. O arrependimento é fruto de um sentimento de pesar por um erro cometido, fruto de uma reflexão e de um reconhecimento. E ele precisa se expressar através de uma confissão e um pedido humilde de perdão. Você consegue pedir perdão para os seus? É muito importante que a gente consiga fazer isso. O arrependimento com a confissão cura. Note também no texto o cultivo do perdão e da intercessão. Moisés tinha todos os motivos para não orar e interceder pela vida de sua irmã e também por Arão. Mas o texto diz que clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. A ação de perdoar e interceder traz vida para a família. Você e eu precisamos exercer o perdão para os nossos entes queridos. É a forma de nós nos aproximarmos uns dos outros. Posturas sadias sempre atrairão vida para a família. Respondeu o Senhor a Moisés: esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não se recolheu de novo. O que nós enxergamos é aqui a cura de Deus gerada pela intercessão de Moisés. O perdão é algo importante. A ação de perdoar, ela traz cura para a vida de uma família. Há muitas famílias que não se sentem hoje sadias, não se veem sadias, por causa da falta de perdão. O caminho para o avivamento, sem dúvida, passa pelo abandono das posturas loucas, que só atraem morte, e o cultivo das posturas sadias,
que sempre atraem vida. O que nós vamos escolher? Posturas loucas ou posturas sadias? Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, uma reflexão muito importante para nós, na verdade. Desejo que ela faça toda a diferença para a sua família. Desejo que ela faça toda a diferença, essa palavra, no seu coração, como membro de uma família que é importante, a sua família. Nós precisamos saber elaborar as nossas atitudes para que elas não sejam nocivas e atraiam morte para dentro dos nossos lares. Você e eu podemos ser inteligentes e podemos ser proativos no que diz respeito à construção do bem que deve estar dentro das nossas casas, especialmente nesses dias, tempo de isolamento, quando estamos mais juntos. Quais são as atitudes que você está construindo para poder trazer bênção para dentro da sua casa? Será que você tem assumido posturas negativas? Será que você tem se voltado contra o seu ente querido? Não façamos como Miriam e Arão naquele primeiro momento quando foram loucos. Que Deus nos guarde disso. Nós estamos planejando algumas mudanças para esse tempo da Escola Bíblica Dominical, que a princípio voltamos a fazer essas transmissões às 9h30, para não ficar muito junto da transmissão às 18h30. Então, preste atenção aos nossos avisos e às nossas orientações. Se Deus quiser, nessa semana ainda nós traremos novidades com respeito à nossa escola bíblica. Mas que Deus te abençoe, que tenhamos um bom dia e até às 18h30, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Deus, que o poder do Teu Espírito venha sobre nós e que nós, como igreja, como família, sejamos capazes de construir atitudes que de fato, Deus, atraia vida, avivamento para as nossas casas. Seja o Senhor de nossos lares e nos ajude a termos atitudes que Te honram, em nome de Jesus. Amém. Bom dia e até a noite.